O governo federal quer reduzir de 150 para no máximo 5 dias o tempo necessário para a abertura de empresas. A medida atenderia um antigo clamor dos empresários, que hoje apontam a burocracia como uma das causas da informalidade na economia. A ideia vai funcionar? O projeto chegou ao Estado com o ministro da Secretaria Especial das Micro e Pequenas Empresas e vice-governador do Estado de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, que hoje está aqui conosco, o nosso convidado especial no TV Com Entrevista. Ministro, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Estamos avançando para desburocratizar a formalização de uma empresa, os procedimentos internos, contábeis, formais de uma empresa, porque essa é uma das principais reclamações dos empresários de todos os portos. Como estamos? Bom, primeiro, meus cumprimentos a você, Renato, ao telespectador. E dizer que vamos começar por desburocratizar o termo. Vamos simplificar. Vamos pensar simples, né? E o Brasil precisa de uma simplificação urgente nos procedimentos, principalmente voltados à área do empreendedor, do empreendedorismo e do empreendedorismo de pequeno e médio porte, porque essa é a realidade do Brasil. São 97% do universo empresarial é composto de micro e pequenas empresas. Aqui em Santa Catarina é mais do que claro esta realidade, porque é um dos estados com maior potencial de empreendedorismo do país. Então, a burocracia atrapalha a vida, sim. E tem uma burocracia simbólica, que já é a abertura da empresa. Você hoje, para abrir a empresa, tem que tirar o CNPJ, tem que tirar o NIRI, você depois tem que ter a inscrição estadual, inscrição municipal, a inscrição no Corpo de Bombeiro, a inscrição na vigilância sanitária, a inscrição no meio ambiente e depois o alvará da prefeitura. Se fosse tudo num lugar só, ainda vamos ver. Não, cada um é num guichê que não se conversa. Então você tem que recadastrar em tudo, né? Porque o poder público perdeu a capacidade, cada um é dono do seu pedaço, emanador de regras e de jogar uma cascata burocrática em cima de um cidadão que está do lado de lá. Portanto, o que urge ser feito é a unificação, né, e a digitalização do processo. Porque no mundo digital, quem viaja é o número, os dados, não a pessoa. E hoje nós fazemos a pessoa viajar. Com isso, o Brasil ostenta um recorde negativo de prazo de abertura de empresa de mais de 150 dias, submetendo o empresário a essa via sacra e depois, na hora de fechar, não consegue fechar. Essa é outra realidade. Então, a presidenta Dilma, ela nos deu uma determinação na criação do Ministério de nós darmos um foco bem forte sobre o problema da abertura e fechamento de empresa como simbólico de que nós podemos simplificar. Para isso, estamos investindo num portal, que é o portal Empresa Simples, todo digital, que deve ficar pronto no mês de junho. E aí a costura de estado por estado com os principais municípios. Então eu estou fazendo a caravana da simplificação, viajando todos os estados, e hoje eu estive aqui em Santa Catarina e posso dizer que eu estou muito feliz, porque há uma receptividade total no ambiente do Executivo, do governador Colombo, que já traçou diretrizes hoje com Paulo Bonhausen, mandou para a Assembleia Legislativa do Estado a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do Estado de Santa Catarina. Estivemos lá juntos em todas essas cerimônias. Portanto, há um grande entusiasmo no Estado com a ideia. Portanto, nós vamos chegar lá e, para isso, precisamos de alguma modificação na lei nacional, que é a simplificação do Simples no Congresso Nacional. Simplificação do Simples. Até isso parece complicado, né? Não é porque complicaram o Simples. Você sabe que a desburocratização e a simplificação é como o gramado. É aquele gramado que você planta. Se você não cuida, a tiririca toma conta, né? Vira mato, né?
E é assim, quando você planta um bonito gramado, você virou as costas, de repente a burocracia vai destruindo aquilo que foi feito. Então, o Simples, ele sofreu várias traições. Uma delas é da substituição tributária, que foi feita para anular o bom efeito da simplificação para o pequeno não pagar o mesmo imposto que o grande. O senhor é o criador do Imposto Simples, né? Olha, eu sou o autor do artigo 179 da Constituição, como constituinte, que gerou, então, a regulamentação, e quando eu era presidente do SEBRAE, surgiu o Simples, que regulamentava esse dispositivo constitucional. Tá, nesse sentido, então, ministro, o portal deve ser criado até o final desse primeiro semestre, tem essa articulação com os estados para se instrumentalizarem com as legislações estaduais e tal. Onde chegaremos, hein? O que vai mudar na prática? Bom, na prática, sobre esse ponto de vista, nós vamos ter primeiro um ambiente de negócios mais desanuviado. Segundo, isso vai se refletir nos indicadores do Banco Mundial. E o Banco Mundial mede o Brasil, olhando de fora, através de alguns indicadores, e um deles é o indicador de abertura e fechamento de empresa, que coloca o Brasil em 116º lugar. E nós temos que baixar o Brasil para entre os 30 melhores países. Então, ele, embora seja da microeconomia, ele tem um impacto grande, macroeconômico, que é essa repercussão internacional. Mas o cidadão que está nos acompanhando agora, aquele que fez a sua pastelaria, que queria uma padaria, um escritório pequeno, um autônomo, enfim, esse vai conseguir mesmo fazer a sua empresa, criar a sua empresa em 5 dias? Sim, e eu vou explicar o porquê. Quando hoje ele vai fazer, a demora está no licenciamento, por bombeiro, vigilância e tal. Só que nós temos o levantamento que 90%, veja aí, 90% das empresas são de baixo risco. Ora, se ela é de baixo risco, eu não tenho que esperar a inspeção ir lá para autorizar. Eu já libero e vou verificar depois. Como acontece nos Estados Unidos. Claro. Então eu vou fazer, inclusive, uma fiscalização por amostragem, mas vale a declaração que ele assinou. A minha empresa é isso, eu estou acreditando. É uma inversão da lógica, né, ministro? Claro, eu confio na pessoa. Claro. E hoje a má burocracia no Brasil não confia, não acredita, não capacita e, no fim, não fiscaliza. Como é que se lida, por exemplo, com a questão cultural do jeitinho, da mania de levar vantagem nesta área, então? Quanto mais simples for, menos chance para aqueles que querem vender, criar dificuldade para vender facilidade. Você diminui a corrupção aí. Claro, absolutamente sim. Quanto mais simples e transparente forem as regras, mais fácil é se trabalhar num país. Sabe o que é interessante, né, ministro? Um assunto para a gente discutir daqui a pouco, depois do intervalo. A gente está falando do ambiente para negócio, para micro e pequena empresa, que dominam 98% do mercado, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar missões governamentais aqui, como repórter da RBS para o exterior, em vários países, e já escutei várias vezes empresários, líderes empresariais no exterior dizer o seguinte: olha, eu já tentei investir em Santa Catarina, só que eu não entendia como é que funcionava a regra do jogo, eu fui para o Peru, fui para não sei aonde e tal, não consegui. Teve uma vez em Dubai lá que o Sheik disse assim: não, eu queria investir no Porto de São Francisco, porto que nós temos aqui no norte do estado, mas era tão difícil, era tanta licença e autorização e IBAMA e não sei mais o que, e Chico Mendes. Eu desisti, eu não vi o negócio andar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Hoje, o ministro Guilherme Afif Domingos está aqui conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e até já.